Deus e a Trindade. A Igreja Católica, como parte do cristianismo, acredita no monoteísmo, a crença na existência de um só Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e conseguiu intervir na história. Alguns de seus atributos divinos mais importantes são onipotência, onipresença e onisciência. Além desses atributos, Deus também é fortemente referido no Novo Testamento como a verdade e o próprio amor, e Deus ama, perdoa e quer salvar a todos, e todos podem ter um relacionamento pessoal e filial com Ele por meio da oração. A Trindade, ou seja, Deus é um ser, mas ao mesmo tempo um ser trino, composto por três pessoas indivisíveis, Pai, Filho e Espírito Santo, que estabelecem entre si uma perfeita comunhão de amor. Para a Igreja, esse ensinamento central não é contrário ao monoteísmo. Essas três pessoas eternas, apesar de possuírem a mesma natureza, são realmente distintas, pelas relações que as referenciam umas às outras. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porém todos sempre existiram, não existindo assim uma hierarquia entre os três. Deus Pai, Criador do mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, a primeira pessoa da Trindade, é o Pai perfeito. Ele amou e nunca abandonou os homens, seus filhos adotivos, sempre quis salvá-los e perdoá-los infinitamente, se eles se arrependessem sinceramente. Ele não foi criado nem gerado e é considerado o princípio e o fim, o começo sem começo da vida, por isso está bastante associado à criação do mundo. No entanto, isso não significa que as outras duas pessoas da Trindade não participaram desse importante ato divino. O Credo Niceno-Constantinopla refere-se a Deus Pai. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Além dos seres materiais, a criação também inclui os anjos, que são seres pessoais puramente espirituais, invisíveis, imateriais, imortais e inteligentes. Eles servem e obedecem à vontade de Deus. Segundo São Basílio, o Grande, todo crente tem um anjo ao seu lado como protetor e pastor que o conduz à vida eterna, e esses protetores são chamados de anjos da guarda. Segundo a doutrina católica, ao contar que o mundo foi criado por Deus em 6 dias, o Gênesis quer principalmente revelar à humanidade o valor dos seres criados e seu propósito de louvar a Deus e servi-lo, com ênfase especial no valor do homem, que é o auge da criação visível. Portanto, a Igreja Católica, confirmando a ideia de Santo Agostinho, admite fortemente a possibilidade de que o mundo não tenha sido criado literalmente em apenas 6 dias. A Igreja ensina que o mal é uma certa falta, limitação ou distorção do bem e é também a causa do sofrimento humano, que está intimamente relacionado com a liberdade humana. Os católicos dizem que a existência do mal é um grande mistério, mas estão certos de que Deus, sendo bom e todo-poderoso, nunca pode ser a causa e origem do mal. Ela acredita que Deus não permitirá o mal a menos que ele tire o bem do mal. O exemplo mais proeminente disso seria a morte de Jesus, que como maior mal moral trouxe a salvação para a humanidade. Maria. Maria foi a primeira cristã, o perfeito modelo de fé e de confiança em Jesus, testemunha fiel de tudo o que se passou na vida dele, desde antes do nascimento até a cruz. Não é todo dia que uma virgem recebe de um arcanjo uma mensagem da parte do Deus Altíssimo, e não é todo dia que uma virgem fica sabendo, por meio de um aviso angélico, que será a mãe do Filho de Deus. Não é todo dia que uma virgem fica grávida por obra especialíssima e direta de Deus. Não é qualquer mulher que gera alguém como Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador de toda a humanidade. Maria, Mãe de Deus. Ocorre que Jesus sendo Deus, e Maria sendo sua mãe, quando a chamamos assim, oramos devotamente à memória de Maria, mas a Jesus glorificamos, reafirmando todas as vezes que Jesus Cristo é Deus. Quem se nega a dizer que Maria é Mãe de Deus, renega a divindade de Jesus Cristo. E como lógica, o próprio Deus, em pessoa, na pessoa do Espírito Santo, confere a Maria este título. As Sagradas Escrituras são claríssimas em testemunhar que sua prima Isabel, cheia do Espírito Santo, proclamou Maria, Mãe do Senhor, precisamente com o sentido de Mãe de Deus.
Foi, portanto, o próprio Espírito Santo, que é Deus, chamou Maria de Mãe de Deus. Assim como está escrito, Maria foi escolhida desde o princípio dos tempos, porque o sopro de Deus pairou de maneira especial sobre ela. A vida que nela foi gerada era nada menos que a vida do próprio autor da vida. Como podem alguns se negar a honrar Maria? Como podem se negar a lhe proclamar bem-aventurada e cheia de graça? Devemos honrar e venerar Maria. Quantas vezes vemos pessoas prostradas diante das imagens de Maria nas igrejas, louvando e pedindo bênçãos, mas depois passam incólumes diante do altar e do Santíssimo Sacramento, como se ali não se encontrasse Jesus Cristo em corpo, alma e divindade. Como ficou surpresa Santa Faustina ao descobrir que Jesus verifica os mínimos detalhes que deixamos de fazer, até mesmo o ato de passarmos em frente ao altar sem fazer as devidas saudações, ajoelhando-nos diante dele e de sua mãe. Muitos gostam de repetir que se Jesus não estiver atendendo, é só pedir à mãe que ela atende, como se existisse uma espécie de oposição entre o Cristo e a Virgem. Também ouvimos afirmações como, tudo com Jesus, nada sem Maria. Sabemos que a intenção é boa, mas essas frases são geralmente infelizes, porque Cristo é Deus, Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas. Quem o tem, tem tudo. Para quem está nele, não existem condições. A Santíssima Virgem Maria, Mãe bendita, vive nele, para sempre. Por isso é que se diz que ela que possui a onipotência suplicante, Nosso Senhor, por assim dizer, não resiste às suas súplicas, mas devemos entender que ele é o próprio amor, em pessoa, Deus que é amor, amor tão sublime e ilimitado que foi capaz de sofrer ao extremo, chegando a se entregar à morte, e morte de cruz, por amor a cada ser humano. O amor que vem de Jesus e de Maria são o mesmo e um só, expressão máxima e perfeita do amor divino no mundo, que provém sempre dele, o autor da vida e Deus de amor, e que é pleno nela, para o compartilhar com toda a Igreja. Foi a este mesmo amor que Maria se entregou de corpo e alma, foi deste amor que ela se fez serva, para se tornar Nossa Senhora para sempre. Dentro da verdadeira fé cristã, nada nos desvia da verdadeira comunhão dos santos e nem da companhia e proteção da Santíssima, amada e sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e de todos nós, exemplo incomparável de santidade sempre ao nosso lado no percurso do caminho que é Cristo. A alma depois da morte. Para os católicos, o que acontece depois da morte envolve céu, inferno e purgatório, e a ida para cada um desses lugares depende das ações que você teve em vida. Contudo, a alma é eterna e única. Para o catolicismo, ela não pode retornar para outros corpos ou animais, excluindo-se a possibilidade de reencarnação. Os católicos creem na imortalidade e na ressurreição. De acordo com a Bíblia, nós somente morremos uma vez, e ao morrer, o católico será julgado pelos seus atos em vida. Se ele conseguir o perdão para os seus pecados, será enviado ao céu, onde viverá em comunhão e participação com os demais seres humanos e com Deus. Caso contrário, se for condenado, irá para o inferno. Juízo final. Algumas almas, contudo, possuem a chance de serem purificadas, e por isso, passarão um tempo no purgatório, que não é exatamente um lugar, mas sim uma experiência pessoal. Os que forem enviados ao céu, ressuscitarão para viver eternamente. Após o juízo final, os pecadores serão separados para a eternidade, sendo que Deus julgará os atos de cada um em vida de acordo com os ensinamentos de Jesus e dos ideais de amor, justiça, fraternidade, paz, verdade e solidariedade. O fim do mundo. O fim dos tempos nada mais é do que a renovação do mundo, os céus novos e terra nova, aos quais se referem as Escrituras, a volta gloriosa de Jesus, como Rei do Universo. A Santa Igreja, a quem o próprio Jesus delegou infalibilidade em matéria de fé, diz que já estamos na última hora. Não se desespere, pois estamos à espera de Jesus desde a sua ascensão. A renovação do mundo está definitivamente decretada e a volta de Jesus é cada vez mais próxima. É por isso que a Igreja insiste tanto em dizer que é tempo de conversão, pois temos pouco tempo. Tudo o que sabemos é que ele virá como um ladrão na noite. Ou seja, ninguém sabe quando, somente o Pai. O interessante é que ninguém deve ser bobo de esperar para ver, quando ele voltar em sua glória, não haverá mais tempo para a conversão e haverá choros.
A Igreja reconhece que, antes da volta de Cristo, ela deverá passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Ela, como esposa do Cordeiro, deverá sofrer o mesmo caminho de Cristo, sendo crucificada e, posteriormente, glorificada na sua glória.